Olá, bem-vindos de volta a mais um vídeo da lore do Warhammer Fantasy. E hoje, 28 de fevereiro. Como fevereiro para os antigos romanos era o mês do azar, eu vou terminar os Elfos da Floresta no mês do azar, porque eles merecem. Toma também. Aliás, se você não sabia, é por isso que no calendário romano o mês de fevereiro tem menos dias. Porque como eles consideravam que era um mês que dava azar, na verdade ele tinha 26, mas quando eles tiveram que adicionar os anos depois de tudo que aconteceu com Júlio César, ficou com 28. E de 4 em 4 eles botam um a mais, que aí é o ano bissexto. Mas isso aí a gente pode falar outra hora. No caso agora, vamos voltar ao que interessa. Os exércitos dos Elfos da Floresta. Então, a gente descobriu que as nossas fadinhas da floresta gostam de defender o seu lar de qualquer coisa que entra nele. Mas como eles fazem isso? Então, as táticas dos Elfos da Floresta são atirar e fugir. E quando o inimigo está disperso e enfraquecido, utilizar cavalaria de choque, monstros ou infantaria com ataque rápido e em frenesi para eliminar qualquer tipo de resistência que está dentro da floresta. Além de que eles têm heróis bem potentes, mas eu não vou falar dos heróis nesse vídeo aqui, apenas das unidades. E porque já basta falar das unidades dos elfos, vocês querem que eu fale também dos heróis? Eu vou ficar cansado, né? Chega de elfo por hoje. Deu? E vamos lá para o que interessa então, vamos começar. A Guarda Eterna, os Eternal Guard. A Guarda Eterna são os lanceiros dos elfos. Por serem elfos, eles têm uma vida muito longa e muito tempo para treinar, porque eles não fazem nada nessa maldita floresta de Afeloren, porque os elfos não têm um comércio ou uma função, um trabalho, por exemplo. E lembre-se, uma mente desocupada é uma porta aberta para o caos. E esses caras aqui não fazem nada da vida, porque eles não têm um comércio, uma moeda. Na verdade, quase tudo na sociedade deles é mais de escambo. Digamos, uma tribo aqui produz algumas lanças, a outra produz flechas especiais. Eles trocam lanças por flechas e assim por diante. Essa é a base do comércio deles. A floresta provê para eles a comida que eles precisam para sobreviver, e ali é um local onde eles já se acostumaram a viver. E eles têm uma coisa também que eu esqueci de falar no vídeo da lore. Eles conseguem conversar com as árvores. Essa magia de conversar com as árvores na real, sussurrar com a árvore, Tree Whisper é o nome em inglês. Eles conversam com as árvores para elas crescerem e se transformarem no que eles precisam. Digamos, precisa de mais uma casa. Eles vão lá, eles conversam com a árvore vai crescendo em formato de uma casa para que eles possam morar dentro. As suas cidades, na verdade, se tu passar desapercebido, tu não vai notar, porque elas são árvores em formato de casa que é difícil de distinguir das outras árvores. Então até as suas cidades são escondidas na floresta, exatamente para não serem encontrados. Eles gostam de ser deixados quietos e a Bretonnia aprendeu essa lição. Os anões, os Skaven e os homens-besta ainda não, mas a Bretonnia já aprendeu que é melhor deixar a floresta quieta. E a Guarda Eterna é a infantaria dos Elfos da Floresta. Eles não são necessariamente uma infantaria muito potente, mas a função deles não é matar todos os inimigos, é defender as unidades mais vulneráveis para permitir que os arqueiros e a cavalaria terminem o trabalho. Por serem elfos, eles usam lanças especiais muito bem refinadas que penetram um pouco a armadura do oponente. Não absurdamente, mas uma lança penetrar a armadura é uma coisa difícil, e no caso dos elfos, as lanças deles conseguem. E também, como eu falei, eles têm anos e anos e anos e anos de treinamento. Isso permite que as duas fileiras da frente lutem juntas. Então os ataques vão ser de 2 ranks. Então, se tu tem 5 unidades no rank da frente e 5 no de trás, tu vai ter 10 ataques no teu inimigo. O que faz deles assim,
Ah, e todo elfo também tem uma regra chamada sempre ataca primeiro. Então, mesmo que tu mate essa unidade, tu vai sangrar no processo. E esse atrito não é legal enquanto tu tá levando tiro de todas as direções. Mas a desvantagem dessa guarda eterna é que por serem elfos da floresta, o máximo de armadura que eles vão ter é uma armadura de couro ou média que não vai servir para muita coisa e um escudo, é o máximo que tu pode equipar eles. Então, na parte de sobrevivência ou de um combate prolongado, não espere que eles vão durar, mas eles vão segurar tempo suficiente para as outras unidades brilharem. Os patrulheiros da Floresta Selvagem. A Floresta Selvagem, se você lembra do vídeo anterior dos Elfos da Floresta, Wildwood, é onde os espíritos cruéis e de vingança da floresta foram aprisionados. E lá esses espíritos querem matar todos os elfos, não só todos os elfos. Eles consideram que todas as outras criaturas que não são naturais da floresta são inimigas da floresta. Então, se essas criaturas fugirem, provavelmente elas vão querer expandir, não ficar só na defensiva. Ainda bem que os elfos criaram meio que uma cerca de pedras mágicas que impede que elas saiam de lá, porque essas criaturas são indestrutíveis. Tu mata ela, mas ela é um espírito, ela vai reencarnar em outra árvore em algum momento. Então, esses patrulheiros da floresta, da Wildwood, quer dizer, eles são especializados em enfrentar criaturas grandes. Eles já usam armas longas e essas armas têm um ataque extra contra criaturas monstruosas. Então, coisas como hidras, dragões, ou qualquer criatura monstruosa, tipo um troll, vai sofrer na mão desses patrulheiros da floresta. A desvantagem é que, assim como todos os elfos, eles são extremamente frágeis e se tu apertar eles com força suficiente, eles fazem... se você for um ogro, obviamente, mas os elfos não têm toughness, que seria resistência alta, e por não ter a armadura, eles não, aliás, ou uma armadura apenas leve, eles não são exatamente mestres em sobrevivência. Então, a vantagem deles é que eles são também relativamente baratos, mas não são uma unidade que vai sobreviver muito tempo, não. Eles podem causar danos a monstros e coisas assim, mas contra, digamos, uma unidade grande de ratos do clã dos Skaven, tu vai trocar com eles com uma vantagem muito boa. Porque mesmo que a tua unidade de ratos do clã perca, pelo menos vai matar vários deles no processo, e por serem mais caros que os ratos do clã, já vale a pena. É assim que um Skaven deve pensar. O importante é vencer na troca. Se o outro Skaven morrer, dane-se. Exatamente. Essa é a lógica da tática dos Skaven. E as dançarinas de guerra. Essa unidade, eu me recuso a procurar de novo as imagens no Google. Não sei por que as pessoas têm uma mente muito ruim quando faz, no caso, desenhos de arte e coisa assim, de dançarinas de guerra dos elfos. Eu não entendo o porquê isso aí. Então deu. Eu peguei só as primeiras imagens que eu consegui e botei aqui, porque, olha, baixo nível, se tu for procurar isso aqui. Não faça isso, seja firme, guarda. Qualquer espécie que não é humana não merece sua atenção. Então, as dançarinas de guerra, por algum motivo, quem inventou essa unidade, eu acho que quando era criança foi num balé Bolshoi e viu as dançarinas do balé e pensou, nossa, quanta graça essa mulher de mais ou menos uns 45 quilos, que de lado parece que foi embora e de frente parece que está de lado, digo, de tão magra, conseguiria derrotar um cavaleiro em armadura pesada, de certeza, porque ela tem a habilidade da dança. Olha, essa criança continuou crescendo e essa ideia não saiu da cabeça e de algum jeito conseguiu um trabalho na Games Workshop e fez essa unidade. As dançarinas de guerra, elas têm uma habilidade que é dançar na batalha.
Por quê? Qual é o sentido disso? Não, vida real, dançar não te faz mais difícil de acertar. Aliás, te faz virar as costas para quem está querendo te esfaquear. Não, dançar não é um jeito viável de lutar. Mas, na fantasia aqui, os elfos que dançam eles têm um ward save, que seria um jeito de ignorar o dano, conseguindo jogar os dados, porque elas estão se mexendo erraticamente em todas as direções, então é difícil saber para que lado tu deve atacar quando elas estão na tua frente. O que eu acho meio ridículo, porque é só fazer um corte largo com uma espada que tu vai pegar qualquer coisa que está dançando a pelo menos 3 metros da tua frente, mas tudo bem. Tudo bem, física ignorada aqui. E essa habilidade permite a elas ter um pouco mais de sobrevivência. E elas também lutam freneticamente, porque essas aqui são as elfas que são treinadas naquela habilidade de falar com a floresta. E elas fazem vários tipos de rituais e danças mágicas, e elas são bem estimadas na sociedade dos elfos da floresta, mas também servem como meio que um canhão de vidro, que causa dano, mas é destruído no processo. Então, pelo bem dos futuros elfinhos, evite jogar elas de frente contra a imunidade. O ideal é usar elas para flanquear e atacar pelas laterais ou pelas costas do inimigo, onde elas vão brilhar, causando bastante dano e não levando tanto dano no processo. Mas se elas levarem um ataque frontal de uma unidade pesada, como os Cavaleiros da Bretônia, tu não espere que elas vão durar muito tempo. Agora sim, até então a gente falou sobre as unidades mano a mano dos Elfos da Floresta. E você não veio até a Floresta de Afelorn, aliás, espero que você não vá até a Floresta de Afelorn, para não esperar levar um tiro de alguma unidade a longa distância. Então, agora vamos começar a falar de todas as unidades arqueiras dos Elfos da Floresta. Os Guardas das Clareiras, ou Glade Guard em inglês, eles são a unidade mais básica. No momento que um elfo tem força suficiente e habilidade para atirar com arco, ele vira um guarda da clareira. As clareiras são as regiões da floresta que eles consideram mais seguras, que não tem espíritos malignos, não tem criaturas perigosas e que eles podem treinar as suas habilidades com bastante segurança e paz, para eventualmente subir de ranking e patrulhar áreas mais difíceis, além de aprender os segredos da floresta e coisas como onde evitar, não mexer com os espíritos da floresta e respeitar a natureza em geral que os cerca, que é a sua casa e parte da sua sociedade, nesse caso aqui. E esses aqui são os mais básicos, mas o que eles têm de diferente dos outros arqueiros? Porque, como todo elfo, eles são frágeis. Então, se um outro arqueiro atira neles, eles vão ser destruídos. Então, por que os arqueiros dos Elfos da Floresta são diferentes dos outros? Primeiro, todos eles, por treinar desde a infância e o elfo já ter uma destreza muito grande, eles têm habilidade de tiro de precisão muito maior que um ser humano, que qualquer outra criatura do mundo. Então esses aqui seriam os melhores arqueiros de todos do mundo antigo. Aliás, provavelmente da Lúcia também, de Katei, de Nippon. Então a habilidade de precisão deles é incrível. E além de acertar o alvo, eles também têm munições especiais. Quais são essas munições especiais? Existem várias, mas essas aqui, aliás, eu coloquei todas aqui. Eu ia trazer só algumas, mas decidi botar todas. As mais comuns são as pontas arcanas, Arcane Bodkin. Essas pontas arcanas, eu não sabia o que era um Bodkin, eu procurei. É aquela pontinha da flecha que tu encaixa no corpo dela para poder fazer o tiro. Então aquela pontinha de metal se chama bodkin em inglês, que seria para nós a ponta. E isso aí, nesse caso, elas são umas pontas mágicas que penetram a armadura. Então, de todas as flechas dos Elfos da Floresta, tem uma penetração de 1 da armadura do inimigo. Essas aqui penetram 3. Então, contra, digamos, um cavaleiro ou coisa assim, tu transforma aquela armadura de placas de metal
e uma armadura de couro. Então é bem efetivo contra unidades muito blindadas. Só que é a mais cara de todas para melhorar na unidade, porque cada uma dessas aqui custa mais para os teus arqueiros. Normalmente um daqueles guardas das clareiras custa 10 pontos. Uma Hagbane Chip, no caso, essas Arcane Body Nip que eu falei, essa ponta arcana, se eu não me engano, custa 5. Então, 2 arqueiros com essas pontas arcanas, era mais fácil ter 3 arqueiros. Então, tudo é uma custo-efetividade, depende do oponente que tu está enfrentando, mas eles têm isso no seu arsenal. As Hagbane Chips, ou pontas amaldiçoadas pela bruxa, que seria o nome certinho. Esses aqui tem ataques envenenados. O que quer dizer isso? Quando tu tira um 6 no dado, ele vai causar o dano direto, assim, não vai ignorar outros saves. Então é bem útil para matar criaturas que têm bastante pontos de vida e que não regeneram, ou que seja difícil de ferir, porque eles têm muita toughness, que seria resistência. As True Flight. As True Flight quer dizer flechas do voo verdadeiro. Essas flechas, elas ignoram penalidades. O inimigo está atrás de um muro, ou de uma obstrução, ou de uma unidade que está na frente deles. Digamos, tu tem um Skaven, uma equipe de armas dos Skaven, com uma daquelas Hatchling Guns, aquelas metralhadoras giratórias, atrás de uma unidade de Skaven Slaves, de escravos Skaven. E quando tu atira, se tu fosse um arqueiro de qualquer outra facção, tu vai ter uma penalidade por estar atirando por cima de uma unidade inimiga. Quando tu usa essas flechas True Flight, essa penalidade é ignorada. Então tu consegue acertar eles, mesmo que eles tenham um escudo humano na frente, o que pode ser bem útil. E eles têm várias munições, 6 para ser preciso. As Moonfire e as Starfire fazem a mesma coisa, só que elas têm alvos específicos diferentes. Moonfire quer dizer fogo lunar, Starfire quer dizer fogo estrelar. E o que faz cada uma? As duas dão ataques flamejantes. Então, contra criaturas que regeneram ou que são fracas contra fogo, por exemplo, um troll, vai sofrer dano extra por isso aí. E também as Moonfires do tiro lunar, elas dão mais 1 de dano contra qualquer força da ordem, ou seja, seres humanos, anões, coisas assim. E as Starfire causam mais 1 de dano contra forças caóticas. Então, assim, seguidores do caos, homens besta, Skaven, esse tipo de coisa, vai levar mais dano das Starfire. Nos Swift Silver, os Swift Silver Shards seria fragmentos de prata rápido. O que isso quer dizer? Que em vez de uma, eles atiram 2 flechas ao mesmo tempo, só que com menos precisão. Vale a pena? Olha, é mais barato do que botar 2 unidades, então é mais fácil que eles atirem 2, assim então tu dobra o poder de fogo dos teus arqueiros. Vai acertar um pouco menos? Vai, mas dobrando o número de tiros, provavelmente vai causar mais dano por turno de... shooting phase, que seria fase de tiro durante o jogo. Então, olha, elas são úteis sim, mas também são caras. E agora vamos continuar falando das unidades específicas. Quando um guarda da clareira evolui de rank, ele vira um batedor dos bosques profundos, os lugares da floresta que são mais perigosos e tem alguns espíritos malignos e coisas que poderia matar até os elfos que vivem na floresta. Então lá, esses batedores já são mais experientes, o que evitar, onde se cuidar, e eles também são regiões que são mais propícias a invasões, digamos lugares que os homens besta costumam ficar próximo, ou locais onde era uma saída de uma caraca dos anões, que eles têm que ficar sempre vigilante. Esses batedores do bosque vão estar sempre lá. Tu vai olhar para a floresta, tu não vai ver eles, mas eles estão ali te olhando e observando tudo que se aproxima da floresta ou que entra dentro dela, e os espíritos mais perigosos da floresta. E também, como ele já tem mais experiência com um arco, eles são ótimos arqueiros. Então, aliás, todos os elfos da floresta são ótimos arqueiros, se tu parar para pensar. Os vigilantes do caminho, esses aqui são
brutais. São os mais veteranos e assim, já passaram por várias batalhas e os mais habilidosos com o arco de todos os arqueiros dos Elfos da Floresta. Eles podem escolher ou atirar 2 vezes, que aí no caso sem aquela penalidade, ou fazer um tiro de precisão que totalmente ignora a armadura do inimigo, porque eles acertam os pontos do corpo onde a armadura não cobre. Nas histórias desses caras, é dito que eles conseguem acertar uma flecha dentro da viseira de um cavaleiro andando com o cavalo a toda velocidade. Então, assim, aliás, quando eu digo caras, os elfos da floresta, tanto os homens quanto as mulheres, participam do exército de forma igual, porque seus números são bem reduzidos e todos eles precisam lutar para defender a sua casa. E então é uma sociedade onde cada um faz o seu papel para defender o Carvalho das Eras e a floresta como um todo. E esses aqui são os mais veteranos de todos os arqueiros tanto tempo, às vezes séculos de treinamento, mira e experiência em batalha, fazem deles serem os melhores arqueiros, olha, acredito que do mundo inteiro são esses aqui. Agora vamos falar um pouco de cavalaria. Depois de ter passado pela Bretônia, você já deve estar meio assim carregado de cavalaria. Mas esses aqui são cavaleiros diferentes dos da Bretônia. Todos os cavaleiros dos Elfos da Floresta são uma cavalaria leve a média, assim, porque apesar de alguns deles também serem cavalarias de choque, esse não é o objetivo principal. Eles usam cavalos élficos. Esses cavalos élficos são mais rápidos, velozes e ágeis que os outros cavalos do mundo, porque eles foram criados dentro da floresta para ter uma baita mobilidade. Eles costumam ser um pouquinho mais magrinhos também, mais leves, mas isso permite a eles uma grande agilidade. Não é incomum esses cavalos élficos fugirem de criaturas que conseguem voar, tamanha a velocidade deles. E esses Cavaleiros das Clareiras são, assim como os Patrulheiros das Clareiras, a unidade mais leve que os elfos têm na cavalaria. Eles costumam apenas vigiar e eles são nada mais do que um arqueiro montado num cavalo extremamente rápido. É o mais barato das cavalarias leves que tu vai ter, e 1 a 1 contra outras cavalarias leves, eles vão vencer no mano a mano. Mas o objetivo deles não é muito lutar no mano a mano, é atirar e sobreviver. Então, assim, quanto mais tu conseguir usar a munição deles, melhor, porque eles são muito mais vantagem tu atirar e não perder os teus elfos, que em geral são mais caros, do que arriscar eles no mano a mano, onde eles também vão levar dano em troca. E tente evitar deixar esses elfos trocando contra unidades estacionárias de arqueiros ou atiradores com armas de fogo ou canhões ou coisa assim, porque eles não têm armadura. Então, se eles levarem fogo de retorno, eles vão morrer muito rápido e tu vai perder uma unidade cara. Então, é melhor evitar colocar eles em perigo. A maioria dessas unidades dos elfos, elas são muito potentes no que elas fazem, mas elas são frágeis. Então tu tem que ter cuidado e usar eles taticamente para não perder o teu investimento e o inimigo ficar com uma troca vantajosa para ele. As Irmãs dos Espinhos, as Sisters of the Thorn. As Irmãs dos Espinhos são a guarda pessoal da Ariel. Como eu falei antes, tanto a Ariel quanto o Orion são, no caso, seria como um príncipe demônio, só que a floresta não é caótica, maligna. Então, eles seriam reencarnações dos deuses da floresta. A Ariel é a deusa da vida, da magia e tudo mais. E essas Irmãs dos Espinhos que seguem ela e são as suas guarda-costas, elas têm essa habilidade mágica do balanço junto com elas, mas elas também, assim como tanto a Ariel quanto o Orion, também fazem parte da questão da caça. Então elas adoram caçar as suas presas.
E como elas lutam? Elas usam uma montaria especial que são os servos da Ariel, que é uma criatura parecida com um alce, muito rápida e poderosa, e elas utilizam javelins, que seriam lanças para atirar. É uma lança que tu arremessa, e esses javelins costumam ser envenenados. Todas elas poderiam também utilizar arcos, se elas quisessem, só que elas falam que preferem usar as lanças porque elas gostam de ver o medo nos olhos da sua presa antes de matar. Então, tudo bem, a mensagem foi entendida, eles não gostam de ninguém ali, melhor a gente não perguntar mais nada para elas. Os Cavaleiros Selvagens são o contrário, porém semelhante às Irmãs dos Espinhos. Eles são os seguidores do Orion, o outro semideus que vive na floresta, que seria o marido da Ariel. Eles eram um casal quando eles foram sacrificados inicialmente. E esses aqui são elfos, que eles têm fragmentos assim daquele espírito do Orion que faz deles lutarem com um frenesi, com uma força muito grande e sem medo, além de causar pânico no que está enfrentando eles. Eles podem usar tanto cavalos especiais da caça quanto veados gigantes. Sem zoeira aqui, quinta série, vamos lá, respeito. Eles realmente utilizam grandes alces enormes. Na verdade, stag em inglês, a tradução literal, é veado. Então são veados gigantes. E esses veados têm no seu ataque inicial os seus chifres, que causam um impacto grande. E eles usam lanças élficas, como eu falei antes, que também têm a capacidade de causar penetração de armadura. E por serem assim sem medo, eles são úteis para enfrentar coisas grandes, tipo monstros ou coisas assim, apesar de que os elfos da floresta preferem simplesmente atirar nesses monstros até eles morrerem. Muito mais simples, muito mais seguro. E o problema desses cavaleiros selvagens é que eles são meio que incontroláveis, eles só seguem o Orion mesmo, o resto eles iam atacar loucamente para matar qualquer coisa que entra na floresta e que não é um elfo, então eles são bem agressivos. E agora, para o final do exército dos elfos, a gente vai falar de jardinagem, porque se você está vendo um vídeo dos elfos, você deve gostar muito de florzinha, né? No caso, as Dryades. As Dryades, que em português seria Driade, eu não sabia o que era uma Driade e eu fiz o erro de procurar. Não faça isso também. Assim como as War Dancers lá atrás, também no Google tem coisas ali que não são boas para sua cabecinha, meu caro cidadão imperial puritano. Não entre nessa bobagem de pesquisar o que é uma Driade no Google. Mas são monstros da floresta que elas representam a beleza da vida e a agressividade da floresta de Afeloran. Elas atraem os viajantes com ilusões e com uma fala mansa e depois os atacam e matam numa emboscada. Essas criaturas, muitas delas, foram para aquela Wildwood, aquela floresta selvagem, onde os espíritos da vingança e da raiva se encontram. Algumas ainda ficam ao redor dos outros espíritos da floresta. Aliás, elas são as mais numerosas dos espíritos que tu vai ver, mas elas seguem os Homem-Árvore. E se o Homem-Árvore está corrompido, como o que aconteceu lá na época da Grande Traição, onde os espíritos atacaram os elfos, elas também vão se corromper. E elas costumam seguir os Homem-Árvore nas raras ocasiões que eles vão para a batalha e fora da floresta, junto com eles. Elas seguem o seu exército. No papel dos Elfos da Floresta aqui, quando o Orion toca a sua corneta, os espíritos da floresta também obedecem, porque está na hora de uma caçada e de uma luta. Então, elas servem como infantaria de choque. Elas causam bastante dano, elas, se eu não me engano, têm 2 ataques. E os heróis das Driades também é uma unidade barata, que tem 3 ataques, é útil para colocar nelas no jogo de mesa. Então elas causam dano, mas também não espere que elas vão sobreviver muito tempo. A única coisa boa é que se uma Driade morre, fique tranquilo que o espírito simplesmente vai reencarnar em outra Driade mais cedo ou mais tarde. Então elas vão voltar eventualmente. Essas criaturas
não são assim inteligentes ou lógicas ou coisa assim. Eles vivem mais num instinto de raiva e violência e protegem a vida da floresta. É isso que essas coisas fazem. Os Triquim. Os Triquim, a tradução seria nascido árvore. Kim é um inglês arcaico, quase nórdico, que quer dizer filho ou nascido. Tanto que no Skyrim, eu não sei se tu chegou a jogar já, mas se tu não jogou, tu tá vivendo o quê? Numa pedra? Embaixo de uma pedra? Pô, assim, ó, o Skyrim, tu é um Dovahkiin. Dova quer dizer dragão. Kin quer dizer nascido. Então tu é um nascido dragão. Por isso que tu é um Dragonborn. Então um Triquim seria um nascido árvore. E esses nascidos árvores são as almas dos elfos da floresta que ficaram presas numa árvore morta depois que eles faleceram, geralmente em batalha. Não é qualquer elfo da floresta que fica nesses espíritos, apenas os mais poderosos, mais velhos e mais honrados dos elfos da floresta. E eles perdem muito do que eles tinham em vida e agora eles são mais um espírito de vingança, de raiva e de ódio. Esses Triquim quase não falam. Raramente, nas vezes que eles falam, parece uma voz distante e fria. E somente os elfos com aquelas habilidades de Tree Whisper, que seria conversar com as árvores, já conseguiram falar alguma coisa com eles. Mas eles não lembram de quase nada da sua vida e nem reconhecem, às vezes, elfos que viveram com eles desde a infância. Então, eles têm o espírito do elfo, mas as suas memórias e sentimentos quase todas se perderam. A vantagem deles no exército dos elfos é que eles têm a armadura, porque eles são feitos de árvore, né? Então, assim, como eles são feitos de árvore, eles são uma das poucas unidades no exército dos elfos que consegue segurar por um tempo. Mas eles não têm tanto poder ofensivo assim. Então, pelo preço do custo deles, tu vai ter uma unidade que segura os inimigos, mas ela é lenta, é um alvo grande e apenas tu tá pagando pela armadura deles e não tem tanto poder ofensivo. E eu vou dizer que no Total War Warhammer ela foi bem representada nisso aí. Eles estão ali para segurar a linha, não para causar tanto dano de volta. Claro, eles não vão enfrentar tipo uma unidade de soldados do caos com alabardas e tu esperar que essas coisas durem muito tempo. Mas, ainda mais se ele tiver um mago do fogo que vai botar fogo na arma e aí vai botar fogo nas tuas árvorezinhas. Então assim, ó, todas essas unidades árvore são fracas contra fogo. Duh! Eu achei que eu não precisava falar, né? Mas, então, evite qualquer coisa que tenha ataques flamejantes. Os Cavaleiros das Águias de Guerra. As Águias de Guerra são águias grandes, mas não tão grandes assim. Suficientemente grandes para levar um elfo em batalha. Isso aqui é o terror de unidades de artilharia ou unidades pequenas de arqueiros que estão por aí. Porque apesar de elas não terem um número muito grande, elas conseguem causar dano e impedir unidades arqueiras de atirar de volta ou acabar com a artilharia atrás das linhas inimigas e por voar eles são rápidos e conseguem se movimentar. Além de que os elfos em cima são bem precisos para conseguir acertar com seus arcos mesmo nesse movimento rápido de voo. Então eles conseguem atirar enquanto se posicionam e quando eles se posicionam, eles atacam unidades frágeis atrás das linhas inimigas. Essa é a vantagem. O perigo é que se o inimigo tem algo que consegue derrubar eles dos céus, eles não vão durar tanto tempo assim. As grandes águias. Quando eu vi essa grande águia, eu só consegui pensar: América! Assim, elas são América, basicamente. Elas vêm para salvar os elfos nos momentos de necessidade. Tolkien. E quando isso acontece, elas são criaturas poderosas, elas são muito úteis no teu exército, tanto para enfrentar monstros, quanto para fazer a mesma coisa do que as águias de guerra, para atacar unidades frágeis atrás das linhas inimigas, e por voar, elas são muito ágeis.
Na lore, assim, até os dragões evitam essas coisas porque elas atacam os olhos e machucam bastante, então é melhor evitar essas águias. Elas não têm um predador natural. E como elas fazem parte da floresta, a floresta, quando pede ajuda, elas escutam. Todas as criaturas que vivem na floresta seguem as vontades mágicas da floresta. Os homens-árvore. Esse aqui são espíritos bem antigos, mais antigos assim, quase tão antigos quanto a floresta de Afeloren. E esses espíritos, eles encarnaram em árvores vivas. E ali eles têm uma conexão com essa árvore que só acaba se tu conseguir matar ele. E essa conexão eterna faz desses espíritos serem criaturas que já viram várias eras do mundo antigo. E eles vivem na floresta e são cultuados tanto pelos elfos quanto pelos espíritos que vivem na floresta. E quando eles raramente se levantam para a batalha, todos os espíritos começam a seguir, tipo as Dryax, essas coisas vão seguindo eles, e os Triquin também, e os elfos costumam segui-los onde eles forem, se eles forem para uma batalha. Ainda bem para todas as outras facções do mundo, é raro eles saírem da floresta, aliás, quase nunca, e eles evitam a batalha sempre que possível. Mas se algo ameaça a floresta, eles vão se juntar e eles são muito poderosos. A força deles equivale a de um dragão. E além de que eles, como são elementos de magia, eles também sabem fazer vários tipos de magia. Ah, eu não cheguei a comentar, mas aquelas irmãs dos espinhos lá, que são as guarda-costas da Ariel, também, como a Ariel representa a magia da floresta, elas também, por tabela, têm alguns poderes mágicos e habilidades de amaldiçoar os inimigos, não ao ponto assim de um mago dedicado, mas suficientes para causar debuffs nos inimigos, que seria reduzir a força de combate dos inimigos ou dar uma vantagem para os seus aliados próximos de uma forma mágica. E esses homens-árvores também, porque nos elfos da floresta tu vai precisar de um máximo de ajuda possível, porque tuas unidades elas não têm durabilidade, então elas têm que causar dano e têm que sobreviver. E o uso da magia para tentar manter eles por mais tempo, como a magia de bestas, consegue permitir que eles ataquem com mais dano, coisas assim, ou a magia da vida para tentar fazer eles sobreviver por mais tempo, é bem útil para os elfos da floresta. E falando em força de dragão, nós também temos dragões na floresta. Esses dragões agora fazem parte da floresta em si. E eles são criaturas que não perderam a inteligência e os desejos dos dragões de fora dali. Eles também gostam de armazenar coisas que brilham, eles também gostam de conhecer sobre o mundo e eles gostam de poder. Então, quando tu acha um desses dragões na floresta, se ele acorda... Ah, eles também gostam de dormir. Se ele acorda, tu pode, às vezes, ele, como ele é uma criatura inteligente, tu pode tentar conversar com esse dragão. E eles adoram saber coisas que acontecem fora da floresta, porque o dragão adora saber sobre o grande esquema, o que está acontecendo no mundo. E se tu conseguir alimentar a curiosidade do dragão, ele é bem capaz de te deixar ir. Peça para ele prometer te deixar ir antes de tu começar a falar. Mas se ele prometer te deixar ir, se tu satisfazer a curiosidade dele, tu pode simplesmente falar para ele a notícia, as coisas que vão acontecendo pelo mundo, como está a situação nos países e tudo mais. E se ele ficar feliz com as informações, ele vai te deixar ir embora. Então é um jeito de tu, às vezes, salvar a tua equipe de uma destruição certa nas mãos de um dragão. Tu pode tentar argumentar com ele e conversar. E esses dragões da floresta, assim como todos os outros dragões, tem ataques de... não é um fogo, ele lança um tipo de ácido corrosivo que consegue destruir, seria Breath Attack, ataque de sopro, todos os dragões têm. E cada dragão tem esse ataque de sopro baseado no que ele é, no seu elemento. E esses dragões que já vivem nessa floresta há muitos anos, acabaram tendo o elemento da floresta consigo. Seu corpo às vezes tem galhos ao invés de chifres, seu corpo às vezes produz folhas no lugar das escamas e coisas assim. Além de que a sua coloração se desenvolveu para se adaptar
com os seus arredores. Então, é isso. Acho que vocês entenderam como funciona o exército dos Elfos da Floresta. O objetivo deles é atirar no inimigo sem ser visto e, se possível, causar o máximo de dano sem levar dano em troca. E quando acaba a munição e os inimigos já estão enfraquecidos, a sua cavalaria leve vem para terminar o serviço, ou se o inimigo for muito poderoso e consegue passar pelas salvas de flecha, eles utilizam seus monstros e infantaria para segurar ele no lugar, para dar tempo para os arqueiros fazer a sua magia e a cavalaria flanquear e atacar pelas costas os pontos frágeis das linhas inimigas. Então é isso, vejo vocês na próxima, espero que tenham entendido mais sobre os elfos, o suficiente sobre como derrotá-los. Até mais, estejam com Sigmar.